Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural de hoje continua com a riqueza de Shakespeare. E a palavra vai ser de um grande especialista sobre o grande autor inglês e universal, Anaxágoras, Dr. Anaxágoras Lima Anax. Ele sabe e dá aulas fantásticas em São Luís do Maranhão e é um natalense. Mas antes eu gostaria de apresentar a vocês alguma coisa. Eu estive em Stratford-on-Avon, onde nasceu Shakespeare, para pagar a emoção que me daria estar no lugar onde ele nasceu e viveu, e casou e teve filhos. Shakespeare viveu entre 1574 e 1916. E no 23 de abril, que ele faleceu, o mesmo que faleceu Miguel de Cervantes. Nenhum escritor do mundo, a meu ver, tem a importância de William Shakespeare. Claro que eu utilizei muitas vezes em sala de aula os seus ensinamentos, porque havia muita coisa relativa ao direito. Sala de aula da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: não é só a obra de 38 peças fantásticas, cada uma melhor do que a outra. Ninguém pode dizer qual a melhor, porque são excelências da inteligência, do saber e da apresentação do ser humano que ele fez. Mas eu gostaria de lembrar que nenhum outro autor produziu tanto na área cultural, como promotor cultural. De Shakespeare, filmes, teatro, fotografias, algumas do passado e do lugar, até o cordel nordestino, as suas histórias. Ele aproveitava, e foi acusado de plágio, mas não era plagiário, na sua época não havia esse aspecto. Ele aproveitava momentos e histórias de outros países, alocava em Roma, ou na Dinamarca, ou em Verona, ou ainda em Veneza, em cada lugar que ele saía criando. Mas ele produziu e produz uma série de trabalhos, cada um mais notável do que o outro. Eu quero lembrar aqui que há até uma espécie, a meu ver, uma peça que é um filme de terror. É Titandrônicos. Esta até canibalismo sem a intenção de quem estava utilizando, comendo o seu semelhante, está na peça. Mas há sempre do sublime ao vulgar. Há momentos de apresentação curioso. Há muitas peças fantásticas. Eu utilizei sempre nas aulas o Mercador de Veneza para explicar a interpretação de contratos. E realmente é uma coisa maravilhosa. Lembrando também o antissemitismo que era vigente na sua época e que ele registrou com o personagem que era sofrido, magoado, ferido pelos cristãos, porque era judeu. A interpretação que ainda havia de Shylock, o judeu fantástico que era usurário porque não tinha outra maneira de viver. E era a maneira de sobreviver, era emprestando o dinheiro a juro. O aproveitamento foi fantástico do julgamento com a interpretação literal. Além
interpretação teleológica, interpretação conteudista, interpretação literal. E as consequências disto que havia do passado. Mas muitas outras peças são aí apresentadas. As figuras humanas extraordinárias, como os vilões Ricardo III e Iago na peça Otelo. Mas muitos outros, o lado humano, o bobo genial que está do Rei Lear. Enfim, uma obra magnífica com 180 sonetos que é apresentado ao poema e outros poemas de Shakespeare. Um grande poeta, um grande autor, um grande ator, porque ele dominava um grande empresário. Enfim, veja o que diz o nosso Anax. Bom dia, amigos do programa Baobá Cultural. Eu sou Anax de Lima, estou falando aqui de São Luís do Maranhão e hoje nós vamos falar um pouco sobre Shakespeare. Pessoal, nós vamos falar hoje começar por um tema chamado de como Shakespeare se tornou Shakespeare. O pai de Shakespeare chamava-se John Shakespeare e ele era um luveiro falido. Ele fazia abates de animais, né? Agricultor, imagina seu pai agricultor. A mãe de Shakespeare, o nome dela chamava-se Mary Arden. Ela tinha umas propriedades, assim, muita terra, né? E Shakespeare é de uma cidade chamada Stratford-upon-Avon. Ela fica ali 2 horas de Londres, uma região com muito bosque, floresta, uma região chamada Warwickshire, né? Nas Midlands. Então Shakespeare cresceu, a família de Shakespeare é uma família de agricultores. E Shakespeare, quando ele tinha 17 anos, pessoal, ele começaram aquelas trupes teatrais. A Rainha Elizabeth fazia aquelas trupes no interior e foi para a cidade dele, para Stratford. Stratford fica perto de Bigham, fica perto de Coventry. E ali Shakespeare despertou o gosto pelo teatro. E quando Shakespeare tinha 18 anos, aí ele, vou casar. Aí pegou, vou casar. E ele tinha 18 anos e casou com Anne Hathaway. Ele com 18, ela com 26. E aí Shakespeare teve a primeira filha, Susana. Susana casou com um médico depois, e inclusive essa casa desse médico tem lá em Stratford-upon-Avon. E aí Shakespeare teve a Susana e depois teve os filhos Hamnet e Judith, que eram gêmeos. O Hamnet vai morrer com 11 anos. Ele vai fazer o Shakespeare fazer Hamlet. E aí Shakespeare, com 18 anos, ele disse não. Então ele vai, quando ele chega em Londres, ele começa a fazer a vida dele. Ele chega mais ou menos 1587, 1589, 1588. 1589, aí ele faz a peça Henrique VI. São uma trilogia. E aí Shakespeare encontra, pessoal, você imaginou você chegar em Londres e encontrar um monte de rapazes, assim, rebeldes de universidade? Foi o que Shakespeare encontrou. Ele encontrou o pessoal das University Wits, chamava os garotos rebeldes. Entre ele, Marlowe. Marlowe era Shakespeare viu Marlowe fazendo Tarmelão, Tarmelão era o imperador da Mongólia, como se fosse um Gengis Khan. E Shakespeare olhou aquilo e Shakespeare gostou muito daquela questão daqueles banhos de sangue, aquelas peças com banhos de sangue. E aí tinha o Marlowe e tinha o Robert Greene, que o Robert Greene era muito bagunceiro também, muito irreverente. Mas aquele pessoal era um pessoal da pesada, vivia nas tabernas. E o governo de Londres, o Estado, ele perseguia as pessoas. Então essa primeira fase de Shakespeare é a fase do aprendizado, vai de 1589 até 1595. E aí Shakespeare continua fazendo sucesso em Londres. A primeira peça já foi um sucesso de bilheteria. De 1595 a 1599, nós vamos ter os anos de afirmação de Shakespeare. Como ele está na academia, como ele é sócio de teatro, ele está numa época muito boa. Então ele vai fazer peças como Henrique IV, as 2 partes de Henrique IV, que é a segunda tetralogia. Nessa peça vai nascer o personagem Falstaff, que é um gordo beberrão,
tipo Sócrates, que desmoraliza a sociedade, tá? O Falstaff, ele é muito interessante, pessoal, porque ele faz a verdade parecer absurda. Ele pega uma garrafa de xerez e vai pro meio da guerra. É muito interessante, tá entendendo? Ele zomba da velhice ficando na carreira militar. É um personagem cômico, o personagem mais cômico, mais famoso. Vai fazer Romeu e Julieta dessa época, Como Gostais, que é a história de Rosalinda, uma mulher muito suave. Uma mulher também que vive na floresta e que ela é interessante porque ela que corteja o homem e você não consegue contemplar Rosalinda dentro de uma perspectiva que ela ignore. E aí Shakespeare, em 1597, ele vai voltar para Stratford e compra uma casa imensa na New Place. Essa casa é imensa. Essa casa depois pertenceu a um vigário, pessoal. E o vigário, você acredita que o vigário começou a morar lá? Se chateou com os turistas. E os turistas, aí ele pegou, vendeu essa casa, a casa ficou descaracterizada, essa casa até hoje ela é descaracterizada em Stratford, ela tem ela lá, ela era muito grande. E aí em 1500, nós estamos em 1597, Shakespeare volta, ele na verdade fica. Shakespeare ganhava uma média, cada peça durava, você podia ganhar em média por uma peça 10 libras. Então Shakespeare ele fazia um faturamento mais ou menos de 230 libras por ano. Então, aquilo ali deu dinheiro para ele comprar terra, deu dinheiro para ele muita coisa. Ele comprou vários imóveis. E aí nós vamos para 1500, nós estamos em 1599. A rainha Elizabeth era uma rainha que tanto ela queria decapitar todo mundo, como todo mundo queria decapitar ela. Era um governo de transição, ali estava implantando o anglicanismo na Europa, o protestantismo era protestante contra católico. Era tortura que tinha naqueles lugares ali. Era uma Inglaterra muito instável. E aí ela decapitou a cabeça da prima dela, Mary Stuart. A mãe de Elizabeth, a Ana Bolena, ela foi decapitada. Elizabeth viu a mãe dela decapitada com 3 anos de idade. 3 anos, a Ana Bolena. Em 1601, Shakespeare faz Hamlet. Em 1603, a Elizabeth morre. Ela morre. E aí assume o rei Jaime. Quem era o rei Jaime, pessoal? O rei Jaime, ele era o filho da Mary Stuart, aquela que a Elizabeth decapitou a cabeça. Então foi para o rei Jaime que Shakespeare fez Rei Lear. Rei Lear é a história então era uma história baseada em Salomão, nos Eclesiastes. E nessa época, de 1603 a 1608, o rei Jaime, o que é que ele faz? Como ele era escocês, aí você já não era os Tudors, eram os Stuart. O rei Jaime, ele une a Inglaterra com a Escócia. Aí você tem o princípio da Grã-Bretanha. Em 1588, a Espanha, a Inglaterra venceu a Espanha na Armada Espanhola. Repare que a Inglaterra vivia um período muito instável, de transição, mudando de uma... Então, nessa época, a Lord Chamberlain, o Shakespeare não gozava de muito prestígio com a Rainha Elizabeth, mas gozava de muito prestígio com o rei Jaime. Então o rei Jaime transformou a Lord Chamberlain em Kingsmen, os reis, os homens do rei. E o nome da companhia virou Os Homens do Rei. Então nessa época, Shakespeare, aí que ele estava no auge, foi a época de consagração de Shakespeare. A construção da tragédia não se adequava ao efeito dramático. Então aquilo ali, essas peças aí, você cria um negócio chamado teatro da mente. A mente não acompanha. Então você fez nessa época, e olha, repare só, Shakespeare fez Rei Lear, fez Macbeth, fez Otelo, e fez Antônio e Cleópatra em 1 ano e 4 meses. Todos os personagens maravilhosos. Né? Aquela coisa assim, então aquilo ali foi fantástico. Então de 1603 a 1608, 1609, Shakespeare foi a época que ele se consagrou. Ele praticamente não tinha rival, ali não tinha rival. Em 1608, ele vai voltar para Stratford-upon-Avon, a cidade dele. Ele disse, agora eu vou me aposentar. Agora eu vou pensando em me aposentar. E aí Shakespeare começa a fazer muita amizade com um ator chamado Ben Jonson. Ben Jonson era Shakespeare andava mais gostava de andar mais com nobre. Inclusive Shakespeare lutou muito para ter título de nobreza. Então, tanto ele quanto os atores da companhia, porque era uma forma de ascender socialmente. Ele dava mais valor a título de nobreza do que o teatro, por incrível que pareça. Então, em 1608, ele começou a andar com o Ben Jonson. E o Ben Jonson, quando Shakespeare morreu, em 1616, Shakespeare morreu de uma febre.
Quando Shakespeare morreu, o Ben Jonson fez um pequeno fólio para homenagear o Shakespeare. Um pequeno fólio. E aí, vocês acreditam que a Inglaterra toda não relegou Shakespeare? Shakespeare morreu esquecido mesmo. Mas naquela época era comum, porque você ser ator era uma profissão estigmatizante. Era uma profissão, o teatro estava ligado com prostíbulo. Você era realmente uma pessoa estigmatizada, então aquilo ali era normal. Não era uma coisa... Então, depois de 7 anos, os atores da academia, da Lord Chamberlain, chamado Herman Caldwell, eles vão fazer um... Shakespeare também, outra coisa, pessoal, Shakespeare não gostava de imprimir as obras dele e nem se preocupava com direito autoral. Então, ele tinha somente 18 peças impressas. Esses atores chamados Herman Caldwell, eles pegaram o fólio, né, e eles pegaram essas 18 peças, juntaram com mais 18 e fizeram 36. Então, o Retrato Chandos, pessoal, o Retrato Chandos, ele pertencia a William Donovan. William Donovan era administrador de teatro. Existe até uma história que um desses familiares de William Donovan, quando Shakespeare era novinho, ele abraçava Shakespeare e fazia mimos com Shakespeare. Olha só. Então esse retrato Shakespeare, tem muita gente que diz até que ele é italianizado. Shakespeare aparece com um brinquinho. Esse é o único retrato, pessoal, que é aceito de Shakespeare. Aceito. Muitos retratos passaram nesse crivo. O de Johnson, por exemplo, passou até 1940. 1940 esse retrato ficou. O que demorou mais foi o Flower. O Flower foi recentemente contestado. Então criou essa história que Shakespeare não tinha existido, né? Por causa dessa fotografia do Droschel. E aí Shakespeare vai ficar, imaginem, 150 anos esquecidos. Londres esqueceu Shakespeare, morreu esquecido. E depois de 150 anos vai começar a primeira biografia, John Aubrey, depois Nicholas Howell, que eram biografias que faziam mais de lendas e rumores. E aí chega Samuel Johnson. Samuel Johnson é o maior dicionarista da Inglaterra, o maior crítico literário shakespeariano e o maior crítico literário de todos os tempos. Samuel Johnson começou a romaria a Shakespeare. 1765, fez 8 obras chamadas Os Prefácios de Shakespeare. E aí depois também um ator também chamado David Garrick, eles dois começaram essa romaria a Shakespeare. E aí depois veio o Taylor Coleridge. O Taylor Coleridge é um poeta inglês que descobriu os sonetos. E o Taylor Coleridge, ele gostava muito de pegar ópio. E aí ele começou a fazer conferências de Shakespeare. Século XVIII, século XIX. Aí no século XIX surgem outras pessoas. Surge, por exemplo, o Bradley. O Bradley é um ator, o Andrew Bradley. Aí surge o William Hazlitt. E surge também o Harold Goddard. Com esses cinco estava formado a tradição crítica de Shakespeare. Até hoje, se você estudar Shakespeare, você tem que ler esses 5. Então, depois do século XIX até o século XX, no século XX não se acrescenta muita coisa de Shakespeare. Então, assim, por essa maneira que eu coloquei para você, Shakespeare lá, desde ser agricultor, foi assim que Shakespeare se tornou Shakespeare. Nós vamos falar agora como se desenvolveu o gênio de Shakespeare. Então, Shakespeare, pessoal, ele tem, claro, existe uma gama de recursos no gênio. A diferença de um gênio para um talento é que o gênio é raro demais e o talento é comum demais. Então Shakespeare, quando ele chega em Londres, ele conhece o Marlowe. O Marlowe vai dar a ele aquela questão de gostar de banho de sangue, o gosto pela tragédia. É muito herança de Marlowe. E Shakespeare vai gostar das palavras também. Ele vai fazer jogos de palavras. Entendeu? As palavras vão, como acontece em Trabalhos de Amores Perdidos. Ele vai pegar e começar a inventar palavras. Entendeu? Ele pega uma palavra, um verbo, como to do. Aí faz de to do, ele faz to duke. E aí ele cria os neologismos. Então são 2.000 neologismos e 20.000 palavras na obra de Shakespeare. Uma época chegou que 10% das palavras da língua inglesa era de Shakespeare.
É uma coisa absurda. Não é possível uma pessoa fazer aquilo sozinho, como Aristóteles também não fez a obra dele sozinho. Então, Aristóteles fez 400 livros. Você imagina, pessoal, Aristóteles fazer 400 livros sozinho? Não, foi com o pessoal, os alunos do liceu. Então, Aristóteles foi patrocinado pelo Filipe da Macedônia, como Shakespeare foi patrocinado pelo Conde Southampton, pelo Richard Burbage e pelos atores da companhia. Então, 20% das palavras da língua inglesa, 10 a 20% era de Shakespeare. A palavra Olivia é de Shakespeare. Ele que criou a palavra Jéssica, foi Shakespeare que criou. A palavra excellent, foi Shakespeare que criou. Todas essas palavras foram criadas por Shakespeare. A palavra lonely, que quer dizer solitário, é uma palavra shakespeariana. Então essas são heranças. Então Shakespeare, mas o que Shakespeare tem de diferente, a característica do gênio de Shakespeare, é que realmente, o que é que Shakespeare, ele conhece a vida, o mistério da vida, ele conhecia a vida de uma maneira que a gente não conhece ainda. Por isso que é importante você estudar Shakespeare. Você imaginou, aquela frase que ele fala, que todo mundo conhece, há mais mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia possa imaginar. Ou imagine olha essa frase, essa é uma das frases que eu mais gosto. Os pensamentos são nossos, não seus fins. Sabemos o que somos, não sabemos o que não podemos ser. Só não sabemos o que podemos ser. Olha que coisa! Isso aí, para um psicólogo, para qualquer pessoa que queira estudar o ser humano, é genial. Então Shakespeare, o gênio mesmo de Shakespeare é a imaginação. Ele mistura a imaginação com as palavras. Então em Macbeth, Macbeth, ele está sob uma maldição. A imaginação dele é doentia. É como se fosse uma roda. É uma roda que vai girando. Então, enquanto essa roda gira, é a imaginação que está atuando. Quando a roda para, aí a imaginação termina. E Macbeth luta como uma pessoa normal. Ele vai lutar contra a Escócia. Ele vai lutar contra os exércitos de Macduff, uma pessoa normal. Então, Macbeth, ele fala o que ele está falando, as palavras, ele não consegue controlar as palavras dele. Isso é uma característica muito forte em Shakespeare. Nietzsche diz uma coisa, diz assim, tudo que está morto, tudo que a gente expressa com palavras está morto em nosso coração. Isso é muito característico de Shakespeare. Né? As palavras, você simplesmente entra num jogo de palavras. Uma outra característica de Shakespeare também é a questão da unidade cênica. A maneira como Shakespeare constrói o cenário. No cenário elizabetano, pessoal, as pessoas, o cenário não tinha, era despido de cenário, na verdade, não existia nada. Você tinha que criar tudo. Você tinha que ser um poeta também, se exigia muito de você ser poeta, de você trabalhar o cenário. Os atores usavam aquelas roupas ilusionistas. Então, a unidade cênica é você saber, pegar o texto, escolher o texto para o ator e você saber a cada momento como a peça vai, entendeu? Então, assim, cada momento. Então, é um equilíbrio de coisas que Shakespeare fazia muito bem. Por isso que o teatro, ele é maior do que a literatura. Porque ele trabalha muito melhor o espaço, o tempo, entendeu? E assim, os personagens de Shakespeare, nem se fala. Os personagens de Shakespeare são pessoas humanas de carne e osso. Os personagens de Shakespeare, eles se escutam a si mesmo. Né? Eles têm uma capacidade de se escutar, os bobos, qualquer que seja, as mulheres, é uma coisa que parece viva. Então o teatro realmente é uma arte de fingir. Você já imaginou em Festa dos Reis, é um grupo de jovens que vão para um lugar chamado Ilíria, e tem um personagem lá que se chama Malvólio. E aí esse pessoal começa a se relacionar um com o outro, e aí esse pessoal, o que é que na verdade o Festes, que é o bobo da peça, ele entende uma coisa que o pessoal que convive não entende, que é justamente a identidade é um palco giratório. Você tem uma identidade, depois tem outra, então isso é muito shakespeariano. E o Malvólio, ele não entende isso. Por quê? Porque o Malvólio é de uma severidade moral. Entendeu? Olha que coisa legal. A identidade é um palco giratório. Então, os recursos de Shakespeare... Aí você me pergunta, poxa, Anax, o Shakespeare tem defeito? Tem defeito.
O Shakespeare, por exemplo, ele fazia argumentos inverossímeis, por exemplo, de Rei Lear. Como é que você vai pegar uma pessoa e fazer a divisão do reino, um rei fazer a divisão do reino? É uma coisa que é inverossímil isso. Uma outra característica de Shakespeare também, um defeito que ele tem, são as questões das revisões incompletas. Como ele fazia a peça, não revisava, a peça saía muito rápida. Noite dos Reis é uma peça muito incompleta. Uma outra questão também é a questão dos anatopismos, da geografia. Ele pegava os lugares, por exemplo, Shakespeare fala da Itália sem ir na Itália. Então isso o pessoal criticou ele. Na verdade, você não tinha a noção das geografias de Veneza, daquelas coisas bem feitas que ele fazia em Veneza, em Verona. Entendeu? Aquilo não... Mas só que é tanto talento que essas coisas você não consegue perceber. É um cosmos muito grande. Por isso que Taylor Coleridge ele dizia, Shakespeare é a substância infinita. Shakespeare transforma-se em todas as coisas sem deixar de ser ele mesmo. E pessoal, e como é que vocês acham, como é que a gente pode viver no mundo de hoje, Shakespeare? Incrível que pareça, pessoal do Baobá Cultural, é que Shakespeare está esquecido, por incrível que pareça. Shakespeare não se lê nas academias, se lê 2, 3 peças, e eu atribuo isso a um seguinte motivo. Tudo que as pessoas esquecem na sociedade, e principalmente quando é brilhante, se deve a uma coisa chamada barreira de entendimento. O que é que a gente talvez atrapalhe de ler Shakespeare? É porque a gente, quando vai ler Shakespeare, a gente pensa na Inglaterra, como se aquilo fosse algo específico demais, porque você tem que estudar as dinastias, você tem que estudar o Tudor, você tem que estudar o século XVII, você tem que estudar a dinastia Plantageneta, você tem que estudar os valores daquela época, e isso realmente é o que faz, na minha opinião, as pessoas. Claro que também as pessoas não estão lendo nada, mas Shakespeare é incrível. Shakespeare era para ser lido como uma escritura secular, como se lê a Bíblia. Tá? Shakespeare é o maior autor da literatura. É o maior autor da literatura. Só perde para Homero. O maior personagem da literatura chama-se Hamlet. Hamlet, a peça Hamlet, é o maior personagem da literatura. Shakespeare, o maior personagem cômico é Falstaff. Né? Então Shakespeare realmente, ele é o autor dos autores. É Shakespeare e os outros. Shakespeare está sempre na nossa frente. Existe a nossa cognição não acompanha Shakespeare, é um teatro da mente. Então a gente precisa estudar Shakespeare porque a gente precisa entender o homem, a gente precisa entender psicologia, a gente precisa compreender o mistério do que é a vida. Eu, durante toda a minha vida de leitor, eu só conheci 2 pessoas que não eram de carne e osso. Uma era Rimbaud, aquele poeta francês, louco. Eu tive a ideia que aquele cara não era de carne e osso. E a outra foi Shakespeare. Se o mundo se acabasse hoje, com certeza a gente levaria na bagagem os livros de Shakespeare. Muito obrigado, pessoal do canal Baobá. Espero que vocês aproveitem e leiam Shakespeare. Meus amigos, eu trago para vocês, mais uma vez, a necessidade de ler e de aprender com Shakespeare. Que peça eu indicaria? Eu indicaria o livro O Mercador de Veneza, porque ele é pequeno, mas denso e capaz de estabelecer muito pensamento. Como trago para vocês sempre uma frase, a questão é ser ou não ser, de Hamlet. Este programa estará sempre com vocês às 8 horas do sábado e ao meio-dia do domingo, todas as semanas na TV Futuro. Fique conosco e divulgue o nosso programa. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.